E hoje quero falar sobre visão futura. Uma importante característica de um caráter saudável é a capacidade de enxergar um pouco no futuro. Uma pessoa que não consegue olhar sequer uns anos para frente, provavelmente irá trabalhar e trabalhar, mas nunca sair do seu lugar. Sempre vai estar vendo a mesma coisa. Uma pequena visão futura já muda muita coisa. Por exemplo, alguém tenha uma casa, que na frente da casa tem ou pedra brita, talvez tenha ainda terra, chão batido, e você vai para o trabalho e volta e sempre olha aquele lugar e está contente com aquilo. De repente você tem um amigo que observa a sua casa e fala: nossa, eu estava imaginando isso aqui ia ficar muito bonito se tivesse um gramado aqui na frente, talvez umas 2 árvores, nós dois poderíamos sentar aqui embaixo, tomar um tererê. E você fala: puxa, sabe que é verdade, com pouca coisa eu vou fazer isso, vou plantar um pouco de grama, vou plantar umas árvores, e quando vê, se torna realidade a breve visão futura do seu amigo, e sem perceber a sua casa valorizou no cerca das vezes 10, 20 mil reais, pela impressão da visão futura que teve um amigo. Muitas pessoas nunca têm um pouco de visão futura, sempre enxergam tudo e tudo está bem do jeito que está. Não veem o que pode ser melhorado, o que deve ser projetado hoje para que nós possamos chegar em algum lugar no futuro. Isso é uma característica de um caráter saudável. Pessoas que têm uma visão futura caminham em direção a soluções e não a problemas. Quando alguém tem uma visão mais longa das coisas, ele então vai caminhar em direção à solução dos problemas que ele hoje está vendo aqui perto. Ele já consegue enxergar lá na frente o que ele pode fazer para solucionar este e aquele problema em sua vida. E pessoas que não têm a visão futura só veem os problemas e acabam se tornando talvez críticos que não ajudam a levar a um futuro melhor. Por isso é importantíssimo nós desenvolvermos esta habilidade em nosso caráter. O futuro começa hoje. Isso é uma das coisas que muitos não entendem e pecam a vida inteira, achando que lá na frente tudo vai ficar melhor. Jovens às vezes deixam as coisas no futuro vão ser tudo melhores, né? Não vou começar, esquecem que é hoje que eu tenho que começar a estudar para que no futuro eu tenha um bom emprego, é hoje que eu tenho que começar a me disciplinar para que no futuro eu tenha realmente uma vida bem estruturada. Todo o seu futuro depende do que você decidir hoje. Queira ou não, o que você vai ser amanhã tem a ver com o que você está pensando agora, nesse momento. O futuro começa hoje. Se você hoje decide plantar uma árvore, pois bem, lá no futuro você então vai ter uma sombra. Se você não enxergar lá na frente, você vai deixar de fazer hoje o pequeno ato que vai fazer com que no futuro você tenha um grande resultado. Muitos não se tornam homem de fé e nem colunas espirituais na igreja, porque acham que crescer espiritualmente também vai acontecer por acaso. Não, eu estando por aí, quando vê eu vou ser um membro do conselho da igreja, um amigo próximo do pastor que pode aconselhar ele. Isso não acontece por acaso. Pessoas que são pilares na igreja, depois de muitos anos, elas trabalham já desde cedo, desde jovem, para um dia serem pessoas de estrutura, colunas na igreja. Eu falo isso para alguns jovens que estão bem nos caminhos do Senhor. Eu falo: continue assim, trabalhe para um dia você ser um membro do conselho de nossa igreja. Alguns se assustam e falam: nossa, pastor. Eu falei: sim, mas é a tua decisão de hoje que vai fazer com que lá na frente você seja ou não seja. Aquilo que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. Até parece simpático, né? Desculpa, eu caí de bicicleta. Conhecem essa cena? Pois bem, ele não se tornou um cara desse de um dia para o outro. Algum dia ele começou, aos poucos, a plantar o que não deveria. E por isso que eu digo, jovens, adolescentes e vocês que ainda têm tempo pela frente, comecem a investir hoje no futuro, porque é hoje que começa o seu futuro, aquilo que você será um dia. O apóstolo Paulo andava sempre com um foco assim. Ele diz assim em Filipenses capítulo 3, versículo 14: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo também tinha um alvo: eu quero chegar em algum lugar. Passou por diversas provações, açoites, foi expulsado de cidades, as pessoas não gostaram dele, mas ele continuou firme porque ele queria chegar lá no alvo que ele tinha em mente. E muitas pessoas não têm esse alvo de chegar em algum lugar com a sua vida cristã, e por isso andam aí de um lado para o outro, até sem forças, porque a visão futura é o combustível que nos impulsiona até o alvo. Quando eu vejo aonde eu quero chegar, então eu ganho também forças para me direcionar até tal local. E Jesus foi um exemplo de homem de longa visão. Eu tenho observado nos últimos dias, ao preparar essa mensagem, a maneira com que Jesus pensava. Tem agora psicólogos escrevendo. August Curry é um grande psiquiatra, psicólogo, que está escrevendo a respeito de Jesus Cristo, da sua mente. Ele era o maior psicólogo de todos os tempos, ele era o maior. Claro, Jesus era em tudo aquele que era um exemplo divino de Deus e como nós devemos seguir a nossa vida. E Jesus era uma pessoa que nesse ponto também todos podem tomá-lo como exemplo, um homem de visão, que olhava lá na frente, enquanto alguns só viam o metro quadrado que estava na frente do seu pé. E nós vamos ver alguns exemplos de Jesus, um homem com uma longa visão. Por exemplo, Jesus já até previa as dificuldades, mas ele também previa as soluções. Existe uma diferença entre homem de visão e um sonhador. Sonhador é aquele que sonha que tudo tem que ser perfeito. Nossa, eu sonho com uma igreja perfeita, onde ninguém faz nenhum erro, onde ninguém nunca vai mentir para ninguém, ninguém vai ter problemas com ninguém. Ele é um sonhador. O que ele faz para melhorar isso? Nada. Ele fica sentado no banco e espera que alguém faça. E ele está sonhando. Nossa, a igreja é muito ruim, pastor, se você soubesse o que eu sei. E eu vejo que ele está sonhando. E falo, nossa, você está sonhando, eu também sonho, mas eu gostaria de que nós tivéssemos uma visão de como chegar neste lugar. Como melhorar para que realmente possamos crescer como igreja. E Jesus previa dificuldades, falou abertamente com seus discípulos sobre isso. No mundo, vocês vão passar por aflições, preparem-se, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com isso ele queria dizer, se eu venci, vocês vão vencer também. No mundo vocês vão passar por muitas dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Outro versículo em Mateus 5, 11 a 12 diz, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem. Interessante essa frase, né? Felizes são aqueles, vocês serão quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Para até aqui um pouquinho, não lê, para você pensar um pouquinho a respeito de Jesus. Ele fala assim, peraí, Jesus, você está trocando frases, as palavras estão mal colocadas, não é felizes, é tristes serão se os caluniarem. Só que Jesus já tinha uma visão bem mais além. De novo, os discípulos ali vendo a calúnia, a dificuldade como um problema, Jesus já vê a recompensa lá na frente. Alegrai-vos, versículo 12, e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Lá na frente, você sofre porque é cristão, não tem problema, se alegre, porque lá na frente, você vai receber a sua recompensa. E aí que nós falhamos quando ficamos limitados somente à nossa visão terrena. Outra coisa que nós vemos bem claro em Jesus, ele tinha uma visão futura, olha até nisso aqui, na escolha das companhias. Quem andava com Jesus não andava à toa com ele porque por um acaso estava ali. Jesus escolhia até com quem ele iria andar. E escolhia baseado numa visão longa que ele já tinha. Por exemplo, nós vamos ver vários textos bíblicos hoje. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E ele deixou, falou, é isso aqui que eu quero. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam
de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus estava junto com pessoas que estavam cheias de problema, pecadores, que estavam falhando muito em sua vida. Ele falou: Jesus, o que é isso? Você teria que estar com pessoas boas ao seu lado. Ele falou: olha, esses aqui podem ser curados. Enquanto os fariseus viam uma pessoa pecadora e falavam: nossa, esse aqui vai para o inferno, Jesus olhava para ela e falava: esse aqui é um candidato para ir para o céu. Hoje sim ele está numa situação de pecador, está muito mal, mas ele é um doente que pode receber a cura. Ele via um problema, em problemas Jesus via a possibilidade de uma solução. Ele via em uma vida arruinada a possibilidade de uma restauração. Até quando Jesus convidava as pessoas para jantar em sua casa, ele já olhava lá na frente. Olha aqui. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide, daria para quase incluir só os seus amigos, porque ele também convidava os seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, convide os aleijados, os mancos, os cegos. Porque Jesus estava olhando lá na frente. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Quando os fariseus convidavam alguém para jantar, eles já estavam de olho numa possível troca. Se eu convido ele para me jantar na minha casa, pode ser que na semana que vem ele me convida também e me recompensa. Então, vamos chamar pessoas que têm dinheiro, porque talvez ele faz uma comida até melhor que a minha. Talvez até calculavam: nossa, eu gastei para fazer um pão com linguicinha R$20. Aquele ali, quando me convidar, vai fazer um churrasco, vai sair bem mais caro para ele. Esse aí tem dinheiro, então vamos convidar eles. Jesus diz: não, não faça isso. Convide aqueles que não podem te recompensar, porque a sua recompensa será lá na frente, na presença de Deus, quando ressurgirem os justos. E aí muitos dizem talvez: pastor, já tentei ajudar muita gente, já convidei pessoas para vir na minha casa, que não eram pessoas certas, tentei ajudar, não deu em nada. Passa um tempo, ela já não vem mais, e não consegui ajudar ninguém. Já dei esmola, quando vi a pessoa depois já estava usando aquilo para fazer alguma coisa errada, eu não ajudo mais ninguém. Eu quero dizer o seguinte: nós não seremos recompensados por aqueles que sabiamente receberem a nossa bênção, e sim somente por nós darmos a bênção. Vocês estão entendendo? Tem um versículo que diz, que Jesus diz assim, que quando nós chegarmos numa casa e abençoarmos, shalom, era a maneira de se abençoar na época. Se a casa não receber a bênção, ela volta para você. Jesus diz isso. Então, toda vez que nós abençoamos, nós teremos uma recompensa no céu. Se você já ajudou 10 pessoas, nenhuma delas aceitou sua ajuda, saiba, a sua recompensa será pelas 10, porque você fez a tua parte. Então, Jesus sempre olha isso, inclusive na escolha das companhias. Jesus também olhou para o futuro da igreja. Essa é a parte que eu acho mais interessante. Talvez para nós é normal hoje ter escola dominical, trabalhar com as crianças. Na época que Jesus estava aqui no mundo, naqueles 3 anos, teve uma vez que ele estava ensinando as pessoas, e lá no fundo tinha umas mães que vinham com seus filhos, e falaram: nós queríamos chegar lá até Jesus. E os discípulos, com uma curta visão, falaram: espera aí, Jesus é um cara importante, criança vai ter que esperar para crescer, fica de fora dessa, porque aqui é com gente importante. Jesus pega a conversa e fala: peraí, o que está acontecendo lá? Tem umas crianças lá no fundo, deixa vir. Imagina a cara dos discípulos. Veja bem, é que nós nos expressamos mal. Na verdade a gente queria trazer as crianças, a gente sabia que era importante para Jesus, né? Com certeza ficaram muito mal naquela situação, e Jesus chama e abençoa as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade,
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças no colo, impôs as mãos e as abençoou. Enquanto os discípulos estavam olhando aquilo ali, não, nós temos que conseguir pessoas influentes, as pessoas de idade já para entender as coisas, Jesus investiu lá na frente. Eu estive imaginando, talvez 50, 60 anos mais tarde, os discípulos já estavam todos mortos, talvez alguns ainda capengando, de repente ainda tinha uma criança que falava: ei, Jesus? Minha mãe disse que ele me pegou no colo, e hoje eu sou fiel a ele, lá na frente. Uma criança que foi valorizada por Jesus, porque ele olhava lá na frente. Como nós olhamos para as crianças? E aqui eu tenho duas perguntas. Olhamos para as crianças como aquelas que fazem talvez barulho durante o culto, ou como aquelas que farão o louvor daqui a 20 anos? Tem as duas maneiras de olhar para as crianças. Podemos olhar para elas como aquelas que falam muito durante a mensagem, ou nós podemos ver nelas já aquelas que um dia estarão falando aqui na frente, proclamando a mensagem da salvação. É tudo uma questão de visão, e Jesus enxergava lá na frente. Jesus não deu valor aos mortos, e sim ao futuro dos vivos. Tinha um pastor dos Estados Unidos que ele veio para nos dar aula no seminário. Ele falou: eu não faço sepultamento, não tenho chamado para isso. Como assim? Eu não faço sepultamento. Tem uns outros pastores meus auxiliares lá que eu peço para eles fazer, porque eu não faço sepultamento nenhum, eu tenho coisa melhor para fazer. Mas, homem, tem que fazer sepultamento na igreja, as pessoas morrem, como é que você vai falar assim? Falei: olha, Jesus não foi em sepultamento nenhum. Quando ele ia, ele ressuscitava os que estavam mortos. Para pensar. Nós podemos dar tanto valor aqui, cidadão, foi uma bênção, e vamos refletir, fazer culto de 7, de 20, de não sei quantos dias. Jesus foi no sepultamento de Lázaro, voltou a viver. Filha de Jairo, voltou a viver. Aí tinha uma situação em Lucas capítulo 7, que tinha uma caravana fúnebre passando. Hoje é de carro, né? Antigamente ia todo mundo cabeça baixa, caminhando, carregando em 4 assim. Imagina atravessar hoje a cidade até no cemitério, carregando o caixão, pesado, né? Ainda mais se for alguém mais reforçado. Na época era assim, estava passando, o pessoal não tinha carro, caminhando, Jesus vê lá um morto. Era um filho de uma viúva que tinha ficado sozinho. Você acha que ele lamentou, fez um culto de sepultamento? Ressuscitou o cara também. Jesus não estava interessado em mortos, porque ele olhava para frente. Eu quero que vocês olhem para frente. Teve um cidadão que chegou para Jesus e falou assim: olha, eu quero te seguir, mas antes deixa eu fazer o sepultamento do meu pai. Olha aqui, Jesus falou para ele: ei, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Olha para frente, olha para quem está vivo, siga adiante. Jesus estava sempre projetando, afinal, o que adiantava fazer um grande funeral pelo Pai? Inclusive eu digo para vocês, se nós fazemos funeral aqui na igreja é para tentar ajudar os vivos, tá? Porque o morto já não faz mais nada, e nem podemos mudar nada na vida deles. Tentamos ajudar ainda os familiares a talvez terem um fim abençoado de suas vidas. Jesus também pensava naqueles que seriam discípulos dos seus discípulos. Ele já estava planejando lá na frente, como é que vão ser aqueles que aprenderam através dos meus discípulos, como é que eles vão viver. Ele pensava já na gente, e ele inclusive orou pelos futuros discípulos dos seus discípulos. Em João capítulo 17 diz: minha oração não é apenas por eles, está falando pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus estava sempre olhando e pensando como vai ser o futuro, como vão ser os filhos dos nossos filhos se continuarem com a igreja que nós temos, o que podemos melhorar para que os discípulos dos discípulos estejam unidos, como Jesus orou aqui também. E ainda também, por isso já coloquei o céu azul aqui de fundo, Jesus enxergava um futuro
além desta vida. Constantemente, Jesus estava ensinando os seus discípulos a não olharem somente as bênçãos daqui, não olharem somente recompensas aqui, e sim olharem lá na frente. C.S. Lewis, um pastor, um teólogo britânico, ele escreveu o seguinte: se você ler a história do cristianismo, descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes neste mundo. O que ele está querendo dizer? As pessoas que estão focando muito para cá, elas não vão investir muito no reino de Deus, porque elas precisam ajudar, suprir suas necessidades aqui. Elas não vão em busca de uma alma perdida, porque elas não estão olhando o depois da vida, que ali, atrás de um perdido, pode ser alguém que seja tirado do inferno e colocado para o céu, o seu futuro. Pessoas que enxergam a vida depois, têm uma atitude bem diferente antes, aqui neste mundo. Outra passagem conhecida também de Mateus 6, versículo 19 e 20, Jesus dá um exemplo de enxergar para frente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Por quê? Porque isso é pensar curto. Isso é uma visão muito curta, você ter bens aqui, só olhar para isso, sendo que se vai destruir. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Eu quero perguntar para nós, vendo assim Jesus com toda essa visão, como está a nossa visão? De que maneira nós estamos enxergando o mundo? Será que só vemos o dia de amanhã? Será que estamos fazendo alguma coisa hoje que vai dar frutos, ainda vai ter frutos daqui a 20, daqui a 30 anos? Uma visão longa nos ajuda a ganharmos tesouros eternos. Uma visão longa nos faz valorizar almas, pois elas vivem eternamente. Quando nós começamos a enxergar lá na frente, começamos a olhar um pouco mais para as pessoas com aquela visão de Jesus. Será que esse vai para o céu? Será que esse vai para o inferno? Será que eu posso fazer alguma coisa para que o futuro dessa alma seja mudado, em vez de ir para o inferno, possa passar uma eternidade no céu? Será que eu posso envolver alguém mais no meu círculo de amigos que talvez deixe esse mundo de pecado e passe para um mundo de salvação? Começamos a observar lá na frente e trabalhar hoje para que almas sejam salvas eternamente. Uma visão longa me faz começar a semana vendo as dificuldades, sim, mas também as vitórias que eu terei em Cristo Jesus. Como está a sua visão? O que nós estamos plantando hoje? O que nós estamos fazendo hoje que realmente vai estar dando ainda sombra, alívio, paz, talvez para as próximas gerações? Nós temos que saber aonde nós devemos olhar. Eu estava lendo esses dias de um aluno de violino que se tornou um grande artista da música, e ele foi fazer então uma apresentação, e toda vez que ele terminava suas belas músicas no violino, a plateia aplaudia até não poder mais, de tão lindo que eram as suas músicas. E aquele garoto o tempo todo ficava sério. Ele tocava mais uma música e apresentava, e a plateia no final então aplaudia, e ele ficava do mesmo jeito. Todo mundo estava estranhando aquilo, porque a plateia aplaudia e ele continuava sempre com a mesma postura. Teve um momento em que ele então sorriu. E aí no final perguntaram para ele: jovem, você fez belas apresentações, todo mundo aplaudia, mas só teve um momento em que você sorriu e parece que ficou contente com os aplausos. O que foi? Ele falou: não, é que naquele momento eu olhei para o meu mestre que estava lá no final, meu professor, e foi o momento em que ele fez assim para mim. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando tão curto, o aplauso das pessoas, o que fala meu colega de trabalho, o que fala fulano, se eu sou cristão, se eu não sou, se eu evangelizo, se eu não evangelizo. E a pergunta é: o que está falando o nosso mestre
lá no fundo. Talvez as pessoas estão te aplaudindo, mas você não está tendo uma visão futura. Será que Deus está fazendo assim para a sua vida? Através da tua conduta no trabalho, talvez muitas pessoas estão te aplaudindo, mas você não está tendo aquela visão longa de dizer, será que a minha vida perante Deus está sendo ok? Eu gostaria de que nós desenvolvêssemos, irmãos, uma visão mais longa das coisas. Uma visão eterna das coisas. Se Jesus voltasse hoje, o que Ele nos encontraria fazendo? Depois, amanhã, será que nós estamos olhando lá na frente? O que o nosso mestre está fazendo? Será que estou positivo? Se um dia estiver perante Deus, será que vai ter algum tesouro lá no céu que eu acumulei, que Deus vai olhar e dizer, lembra lá na terra quando você pensou na eternidade, está aqui o seu galardão. Lembra quando você evangelizou uma pessoa, lembra quando você orou com o seu vizinho, está aqui seu galardão, você olhou para frente, está aqui. Nós pensamos tão curto, igreja, e eu desejo que nossa visão seja um pouco mais longa, que possamos observar o nosso mestre. Vamos nos ficar de pé e vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo exemplo do teu Filho Jesus, que tem olhado para frente, valorizado as crianças, valorizado aqueles que estavam perdidos no mundo, os pecadores, ajudando e trazendo cura a ele. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que tem sido em tantas áreas de sua vida. E te peço, Senhor, perdão que muitas vezes olhamos somente 1 metro à nossa frente e esquecemos de olhar para a eternidade. Pai, abençoe que cada um que esteve aqui nessa noite, celebrando esse culto, possa ir para casa com uma visão alguns metros mais longa. Não, uma visão tão longa que chegue a olhar na eternidade. Que a nossa visão possa olhar já, Senhor, o nosso galardão no céu. Observar, Senhor, como será a nossa morada. Será que teremos algum tesouro lá? Pai, ajude-nos a vivermos essa vida aqui de tal forma que seremos recompensados um dia na Tua presença. Ajude-nos a investirmos nos trabalhos que têm futuro, tanto de crianças como adolescentes, como jovens, para que os jovens que hoje se salvam através do trabalho futuramente possam ser pilares e colunas em nossa igreja. Ajude cada pessoa a enxergar a si mesmo como uma possível bênção para a sua igreja, mas que possa também desejar trabalhar, porque sabemos, Senhor, que as decisões de hoje algum dia trarão frutos para a nossa vida e que sejam decisões sábias, abençoadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.